Queridos amigos, servidores de Jesus, estamos aqui reunidos, ainda infelizmente não presencialmente, mas para conversar um pouco sobre algo que sempre foi a nossa fuga e a nossa busca: anjos e demônios. Nem preciso lembrar a vocês que, conforme o Livro dos Espíritos nos lembra, nos comentários maravilhosos que Kardec fez acerca do bem e do mal, anjo é aquele que alcançou a perfeição após ultrapassar longas etapas do seu processo evolutivo. Assim chamados por aqueles que ainda não são anjos, mas que sabem que a palavra angelitude tem a ver com todas as características morais positivas que nós podemos amealhar no nosso coração. E demônios sempre foram chamados aqueles que o homem considerava que os levava para o mal. Eram os seus guardiões, mas não no sentido negativo, como só muito depois, através do cristianismo, pôde ser colocado. Antigamente, demons eram aqueles que protegiam os lares e as famílias. Claro que, com o passar do tempo, através de preconceitos, através dos 300 anos de Inquisição, que a Igreja trouxe num determinado momento, e não cabe aqui nenhuma crítica, porque nós somos os católicos de ontem e de anteontem, a palavra demônio passou a simbolizar o que havia de mais negativo. Quando Jesus esteve na Terra, a palavra diabo era usada para denominar aquele que secretamente trazia sentimentos menos nobres escondidos em seu coração. Há uma passagem do Evangelho de Lucas em que ele recorda que os discípulos contaram que certa vez reunidos com Jesus, Jesus lhes falava que os havia escolhido pela afinidade dos seus corações com a palavra dele, Jesus. E Jesus naquele dia não lhes falou do que lhes caberia executar após a sua partida. Aos poucos, Jesus lhe chamava a atenção para a afinidade que existia entre ele, entre a mensagem que ele trouxera e aqueles corações que o seguiam mais proximamente, os seus discípulos, aqueles que ele havia convidado. No entanto, nesse dia, os apóstolos contam que, em meio a essa conversa agradável, Jesus disse: vós sois os amigos, as almas afinizadas comigo, mas entre vós existe o diabo. E claro, depois de tudo que aconteceu, da traição de Judas, os discípulos se lembraram desse dia e tiveram a convicção de que Jesus, sem, claro, nominar Judas, já sabia que entre eles havia alguém cujo coração, no fundo, embora parecesse que sim, não se afinizava realmente com a mensagem de Jesus. Ou, se quisermos interpretar melhor, via de forma equivocada a trajetória do Cristo, porque julgava que Jesus vinha falar e pretender um reino que era da terra, quando na verdade não era isso que Jesus pretendia. Mas, quando chegamos à doutrina espírita, percebemos claramente que podemos denominar anjos aqueles que já avançaram no processo da evolução, e percebemos que o nosso anseio, como almas eternas, como almas criadas para a perfeição e a beleza que um dia alcançaremos, o nosso anseio é chegarmos à angelitude. E que nos imaginarmos demônios é toda vez que atitudes indignas assumem
uma proporção vigorosa da nossa personalidade e nos fazem, na verdade, parecer ou ser aquilo que não desejaríamos. São as chamadas máscaras que tanta gente usa, fluidos e quase sinceros nas nossas palavras, mas trazendo no nosso coração sentimentos inconfessáveis. Com enorme dificuldade, percebemos, malgrado nossa própria vontade, ao analisar as qualidades que já possuímos e os defeitos que ainda temos, obviamente, que os defeitos muitas vezes dominam o nosso destino e nos fazem, às vezes, ter atitudes que estão distantes das coisas nas quais nós acreditamos. Por isso, sempre quando falamos das qualidades e dos defeitos, de termos nos tornado um dia espíritas, na nossa convicção mais profunda, estamos lançando a nós mesmos um grande desafio, que não é simplesmente de sermos anjos ou demônios, mas de viver conforme aquilo em que nós acreditamos. Pouco discurso, prática real. Entendimento, estudo, porque a doutrina espírita assim determina, mas principalmente a vivência do nosso dia a dia, lutando para vencer nossas dificuldades, aquelas escondidas que só nós sabemos que realmente existem. Quantas vezes não é necessário a chamada tentação para que as pessoas nos arrastem às coisas menos dignas, porque nós estamos como que já sintonizados nas dificuldades. Quando eu cheguei no início da década de 70 do século passado, no final de 72, para a doutrina espírita, com 15 anos de idade, havia ainda muito dentro da doutrina aquela ideia de que a alma sofredora, podíamos dizer, os chamados demônios que podíamos encontrar dentro de um grupo mediúnico, por exemplo, eram totalmente ignorantes. E por muito tempo essa ideia existia entre os espíritas, até entre os trabalhadores, entre os médiuns, entre os dirigentes. Mas com o passar do tempo e com muito trabalho, entre tarefas desobsessivas grandes, nos diálogos, que não eram nem um pouco fraternos, obviamente, porque estava de um lado o doutrinador e do outro a alma sofredora, que não queria de forma alguma modificar-se. Muita gente pergunta, mas por que as pessoas, que as almas que sofrem, são tão resistentes à mudança? O motivo é óbvio. Elas conhecem muito bem a sombra que tem dentro de si e não ignoram em momento algum as leis que nos regem a todos. Então, é muito complicado convencer uma alma muito sofredora que ela precisa mudar o foco. Porque ela sabe que mudando o foco, virão os resgates. Virão processos reencarnatórios dolorosos. Virão o reencontrar dos adversários, das suas vítimas. Portanto, permanecer em dificuldades que são graves, porque são desequilibrantes, mas que ela domina, parece mais positivo do que de repente dizer, agora eu não quero mais sentir essa maldade dentro de mim, eu quero buscar a bondade. E não podemos fazer nenhuma crítica, porque só ontem a noção do belo e do verdadeiro com certeza chegou ao nosso coração. Provavelmente para muitos de nós, se não para a maioria, essa é a primeira existência em que, de forma concentrada, nós estamos buscando realmente o melhor. Nós estamos buscando de verdade servir, em que a dor do outro não é mais totalmente indiferente para nós. Ela nos comove, ela nos impacta. E nós queremos diminuir e, se possível, fazer com que ela não exista mais, que essa dor não aconteça mais, porque nós vamos minimizá-la e até extingui-la com as nossas atitudes. Quantas e quantas vezes Chico Xavier viveu críticas soezes de espíritas, é óbvio, que diziam que ele era um tolo por realizar todo o trabalho de caridade que realizava, junto às milhares de famílias, milhares de mães sozinhas que o procuravam.
porque o governo é que deveria fazer, porque os ricos é que deveriam fazer. E o próprio Chico dizia, reconheço tudo isso, mas enquanto essas pessoas não se dispõem ao bem, vamos nós fazendo a nossa parte. E não precisamos ir longe. Quantas vezes temos visto nos últimos dias cidades do Brasil e pelo mundo também a criar dificuldades, por exemplo, para que pessoas em situação de rua não tenham onde dormir. Então, existem até, pasmem, bancos que são colocados nas praças onde não há condição da pessoa deitar-se. É de propósito, para que as pessoas em situação de rua não possam ali se recostar para adormecer. Então, imaginar que depois de um 2020 tão difícil, e esse 2021 que não parece muito diferente, nós ainda encontramos uma sociedade que é indiferente ao seu semelhante, é absurdo, mas muito real. Existem ainda poucos anjos e muitos demônios. Porque demônio é todo aquele que não quer que o outro seja socorrido na sua necessidade, seja ela material, espiritual, psíquica. E não precisamos ir às pessoas mais humildes, não. Em todas as classes sociais, o índice de suicídio no mundo inteiro é altíssimo, principalmente entre os mais jovens, porque os pais perderam a noção do diálogo com seus filhos, de olhar nos olhos, de saber quem são os amigos dos seus filhos, de realmente se preocupar. É como se cada um quisesse apenas salvar-se, o que é um verdadeiro absurdo. Nós precisamos imaginar, se eu estou numa doutrina que fala da alma imortal, que fala de livre-arbítrio, que diz que toda ação minha gerará uma consequência para mim. E nós sabemos que até energia boa ou não, que sai de nós, primeiro nos inunda, depois vai na direção de quem nós estamos mentalizando. Então, os primeiros atingidos, os primeiros afetados, somos nós. Seja pelo que é bom, seja pelo que não é. Os espíritas de antigamente, meus avós, foram espíritas na década de 30 do século passado. Imaginem, os delegados de polícia fechavam o centro espírita. Era absurdo a perseguição que os centros espíritas sofriam. No Brasil inteiro. A verdade é que, no entanto, os espíritas de antigamente tinham menos estudo, porque, obviamente, Chico Xavier ainda não havia psicografado os mais de 400 livros maravilhosos que nos deixou. Ivone Pereira ainda não tinha psicografado Memórias de um Suicida, esse verdadeiro mapa da espiritualidade sofredora, e tantos outros que vieram depois para nos rasgar esse véu da verdadeira existência fora da matéria. Então, o que havia era muito a prática. Era o tratamento de passes, era a boa palavra, era aquela pequena orientação que raros tinham autorização para dar, porque você ser orientador de uma casa espírita era algo impressionante. Dependia muito da sua postura moral, do seu estudo, do seu interesse, do que hoje se chama empatia, mas era uma palavra que nem existia naquela época. A minha avó foi médium passista a vida inteira e ela desencarnou velhinha, sem nunca faltar ao trabalho na casa espírita, sabedora de que não importava a tarefa, importava que a tarefa precisava ser feita com amor. E ninguém pretendia angelitude, pretendia-se apenas a tarefa bem cumprida. Hoje a pessoa chega na casa espírita e muitas vezes ela quer a grande mediunidade. Ela quer psicografar nas paredes, como eu digo. Se ela recebe uma mensagem psicografada e o espírito se intitula um amigo, ela já se decepciona. Como?
Um amigo? Não deu título, não deu nome? Meu Deus, quem dera que cada um de nós tivesse um amigo fora da matéria. E nós sabemos que temos. São aqueles que avançaram, que foram à nossa frente e nos aguardam, esperançosos de que nós possamos avançar também. É importante demais que nós nos preocupemos em buscar angelitude nas nossas atitudes. Porque portas adentro do nosso coração vai demorar. Nós precisamos saber disso. Mas nós precisamos também ter toda a tranquilidade para vivenciar a beleza do conhecimento que nós possuímos. Vocês sabem, eu tenho comentado nas palestras que faço, que ainda hoje um amigo comentava comigo, nossa, você lembra, mais quando essa pandemia começou há quase um ano, você tinha certeza de que o mundo ia ficar muito melhor. Eu falei, é verdade, já não tenho essa certeza. Porque quando observamos determinadas notícias, percebemos que as pessoas também, em horas tão difíceis, mostram o seu pior. Parecem demônios. Porque em meio à dor de tantas pessoas, a dor de famílias que nunca mais estarão nesta existência com seus amados que partiram, elas conseguem ser piores. É inacreditável. E nós precisamos ter essa consciência de que nós não viemos à Terra para o fracasso, nenhum de nós. Não viemos para a maldade, muito pelo contrário. Viemos para corrigir aquilo que em vidas anteriores foi a razão de todos os nossos desesperos. Ninguém precisa nos dizer o que fizemos ou deixamos de fazer em outras vidas. Duvido que nós intuitivamente não saibamos. Porque aquilo que hoje nos falta e que tanto ansiamos ter, foi sem dúvida o que exageramos tendo, sem pensar no nosso semelhante. Os afetos que hoje não estão conosco e nos impõem a solidão, que é pausa de reajuste afetivo, isso não acontece por acaso. Ontem desprezamos com certeza quem amávamos. Aliás, quem nos amava. E naturalmente agora nos cabe, pelo menos às vezes por uma existência inteira, nunca sermos amados como desejaríamos. Porque um dia pessoas nos terão amado e sido com certeza muito traídas por nós. E não traição de uma relação de afeto simplesmente, mas todas as traições que podem existir. Se Jesus hoje estivesse na Terra, ele provavelmente teria um final semelhante ao que teve há mais de 2000 anos, porque ainda seria um grande inconveniente. Ele ainda atrairia para si os necessitados de toda sorte, as mulheres, aqueles que não tinham voz alguma, os escravos de toda a natureza, os endemoniados, aqueles que eram expulsos por suas famílias, assediados por entidades terríveis. E óbvio, naquela época, a família não tinha nenhuma explicação para aquilo. A pessoa era simplesmente expulsa da própria casa e da sociedade. Se hoje, quantas pessoas que recebem diagnósticos graves de dificuldades psíquicas sérias são também menosprezados pela sociedade, por suas próprias famílias, muitas vezes pelos profissionais que deveriam socorrê-las. Imagine como era na época de Jesus. Mas ele não tinha vindo, como ele mesmo disse, para os sãos, porque os sãos não precisavam de médico. Na atual existência que nós estamos vivendo, ele teria um trabalho danado, porque às vezes dá a impressão de que o vírus que nos afeta a todos é quase um mal menor, face a tantas enfermidades morais que nós ainda carregamos. Como dizer ao outro que ele é um demônio? Como é que nós vamos acusar o outro quando não admitimos críticas para nós mesmos? Como é que nós vamos
deixar correr a oportunidade de deixar uma lembrança feliz no coração daqueles que um dia vão se lembrar de nós. E nós vamos precisar muito de uma boa lembrança. Lembram-se de André Luiz? Quantas e quantas vezes ele procurava saber quantos dos seus familiares tinham pensado nele no tempo em que ele estava desencarnado. E sempre aparecia apenas uma senhora que orava por ele permanentemente. Era uma antiga paciente a quem ele nunca dera a real atenção. As decepções de André Luiz não pararam por aí. Ele pôde perceber que, embora médico e sanitarista tão respeitado na Terra, não se preparara um minuto para a vida que, além da morte física, o aguardava. Por isso, quando ele termina o livro Nosso Lar, ele diz: lembra-te de te preparar para o renascer antes que venha a grande sombra, que nada mais era para ele do que a morte física. Para nós, nem mesmo caberá o afirmar que ignorávamos. Porque quantos de nós afirmamos: de cada 10 livros já li 9. Conheço tudo. E olha, eu sou tão antiga na doutrina espírita que sou de época em que dirigentes de grupos mediúnicos orgulhosos diziam: eu dirijo um grupo de mediunidade, nunca li o Livro dos Espíritos. Olha que absurdo. Mas era chique você dizer que dirigia um grupo sem ter estudado. Hoje isso é impraticável. Até porque tenho certeza que quando tudo isso passar e todos nós vacinados pudermos nos reencontrar presencialmente, a Casa Espírita terá que assumir uma dimensão imensa. Como é que nós vamos acolher as pessoas na Casa Espírita? Será com real sabedoria? Seremos anjos a abraçar pessoas que viveram tormentos que nós nem sonhamos e que vão procurar a explicação dentro da doutrina espírita, sim, por que não? Como é que eles vão nos encontrar? Felizes de nós, se levarmos a Casa Espírita portas adentro da nossa alma para todos os lugares onde estivermos. E falamos de Casa Espírita porque foi a nossa opção, a opção de todos nós. Poderíamos estar falando dos irmãos de outras religiões. Mas a verdade é que, quem dera, pudéssemos tornar o mundo inteiro uma grande casa espírita, onde toda pessoa pudesse ser acolhida, onde não houvesse mais a diferença entre anjos e demônios, mas fôssemos todos irmãos uns dos outros, na preocupação serena de buscar a alegria de viver, fazendo os outros felizes e sendo felizes também. É importante demais que possamos estudar a doutrina espírita para exercê-la na nossa vida. Para que um dia, retornando à verdadeira existência, possamos, sem vergonha alguma, olhar nos olhos daqueles que nos antecederam, nossos familiares, nossos amigos, nossos mentores, que apostaram tanto em nós, e contar a eles da nossa experiência, que terá sido uma experiência feliz, uma experiência talvez também com muitas histórias de dor, mas de dores que foram compreendidas. E quando nós compreendemos, nós acertamos sempre. Ainda que pareça que não. Ainda que os outros debochem de nós. Ainda que nos chamem tolos. Ainda que haja dias tão difíceis. E há dias tão difíceis. Há dias em que pensamos: meu Deus, me dê coragem, me dê paciência para vencer mais esse dia. E nesses meses todos em que estamos isolados uns dos outros, é claro que é muito importante estarmos preparados para que a nossa mente esteja atenta, esteja confiante. Temos o cuidado de nos alimentar positivamente. Hoje se fala tanto dos alimentos que trazem energia, dos alimentos que fazem mal e que devem ser deixados de lado, mas nos esquecemos
de alimentar o nosso coração e a nossa mente com o que é positivo. Tão preocupados com o que entra por nossa boca, mais despreocupados do que alimenta nosso espírito eterno. Me lembro de uma mensagem lindíssima de Emmanuel através do Chico Xavier, que dizia assim: cada dia de tua vida na Terra é uma página que escreves no livro de tua vida. A morte é a grande colecionadora que reunirá todas as folhas e te dará nas mãos o livro completo. E eu nunca me esqueci dessa mensagem, é muito antiga, mas lindíssima, porque nos lembra que um dia, do outro lado, nós vamos ler esse livro. Vamos perguntar várias coisas. Também vamos perguntar se nós fomos felizes. E é importante sermos felizes. Mas a medida da nossa felicidade deverá ser sempre o quanto de bem nós podemos fazer ao nosso semelhante. E se falo do semelhante mais distante, aquele que ainda vai surgir na nossa vida, porque a esperança dos espíritos amigos é sempre trazer para junto de nós quem precisa de ajuda, na certeza de que o nosso coração generoso vai abrigar essa pessoa, envolvê-la e realmente auxiliá-la. Falo principalmente de quem está próximo, dos amigos mais chegados, daqueles que já partiram e nos deixaram lembranças queridas, dos familiares, que são os mais rigorosos observadores da nossa existência, porque são os mais próximos, são os próximos mais próximos. Todas as vezes que alguém pareça um anjo ou nos dê a impressão de ser um demônio, surge em nossa vida, é sempre Deus quem nos envia para saber como é que nós estamos. E se algo eu podia desejar, é que a resposta que cada um de nós possa dar à vida seja de nunca desistir. Podemos até desanimar, mas desistir, não. Permaneceremos confiantes, porque Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Mas também disse: vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço, e ainda mais. Nos falando do infinito, nos falando que um dia seríamos anjos, embora os demônios interiores ainda nos acicatassem. Quantos de nós não vivemos naquela época? Quantos de nós que hoje nos abrigamos na doutrina não estávamos dali ouvindo do próprio Cristo o sermão da montanha? E nada fizemos. Permanecemos no vórtice das encarnações até agora. Não permitamos mais que isso aconteça, sem que haja em nós a consciência de que a angelitude é para todos. Foi para isso que fomos criados. Mas até lá, nós habitaremos ainda outros corpos, viveremos em outros mundos, ultrapassaremos muitas lutas para seguir na direção dessa perfeição extraordinária que as forças do bem nos apontam e que Jesus nos veio lembrar. Amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a vós mesmos. Chico Xavier dizia que se ele pudesse colocar uma frase na frente de cada cidade do mundo, era esta frase que ele escolheria: amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a vós mesmos. Isso é ser anjo, se você consegue fazer isso. Como eu ainda não sou, estou longe disso, a minha frase favorita de Jesus é: a cada um segundo suas obras. Se cada um de nós lembrasse disso, de vez em quando, o mundo estaria muito melhor. E tenho certeza que ainda será. Eu tenho 63 anos, provavelmente a minha geração não verá um mundo melhor. Mas reencarnação existe para isso. Retornaremos um dia e veremos esse planeta melhor, malgrado nossa própria vontade.
Vai demorar, porque vai depender de cada um de nós. E quando depende de cada um de nós, às vezes complica. Mesmo assim, que cada gesto, cada silêncio, cada olhar, cada palavra que lançarmos na direção do próximo seja a nossa construção de um novo milênio, de um milênio que nunca vai se acabar, porque vai nascer portas adentro do nosso coração. Se não nascer dentro de nós, de nada adiantará. Eu tenho certeza que quando nos encontrarmos novamente, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. E que até lá, Jesus, o amigo de todos os nossos momentos, nos guarde e nos abençoe em todas as horas da nossa vida. Que ao invés de tornar demônios aqueles que nos vêm ensinar, possamos ser todos anjos na direção do amor e da luz. Que Ele nos guarde hoje e sempre.